Fala, gente boa! Sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo, ao nosso conhecimento das palavras de um grande mentor que Deus deixou para nós nas Escrituras, o homem mais sábio do mundo, Salomão, que escreve esses provérbios e que eu gostaria que você pensasse nele como um mentor para a sua vida. Nós estamos lendo aqui as palavras de Salomão para o seu filho. É um relacionamento de pai e filho, de alguém mais experiente, alguém mais sábio, alguém mais vivido, ensinando alguém menos sábio, menos experiente, menos vivido, como viver a vida de forma correta. Isso não deixa de ser uma experiência de mentoreio. E um dos privilégios que a gente tem na leitura da Bíblia é sermos mentoreados por homens e mulheres que são heróis da fé e que estão com as suas palavras registradas nas páginas desse livro. Então, o nosso mentor, sábio Salomão, grande rei de Israel, construiu grandes coisas, né, realizou grandes coisas, autor de muitos livros científicos, inclusive, está aqui continuando a nos mentorear e a falar conosco. Hoje nós vamos olhar no capítulo 4, onde nós já temos estado nos últimos dias, e vamos falar hoje sobre o versículo 12 especificamente. Quero ler alguns versículos um pouco antes, mas o nosso alvo principal, foco principal é o versículo 12, onde nós vamos ver algumas coisas muito interessantes, aplicáveis e importantes para as nossas vidas. Então, sem mais delongas, vamos lá. Capítulo 4, versículo... Quero começar contigo no versículo 10 para você ver essa linguagem de mentoreio. Olha aqui. Ouça, meu filho, está tratando aqui, né, com carinho de um pai para um filho. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Porque olha só, não é só a gente ouvir. Só ouvir o devocional diário não vai resolver a sua necessidade por sabedoria. É necessário ouvir e aceitar. Né? A gente não pega a sabedoria por osmose. Deixei ligado lá e eu estava fazendo minhas coisas, deixei ligado lá e peguei por osmose. Cara, tem que ouvir, beleza? Você pode estar fazendo outras coisas enquanto está me ouvindo, não tem problema nenhum. Mas precisa aceitar, precisa dizer, cara, eu quero isso, eu desejo isso. Não é só fazer o ato de ouvir ou de ler um texto, mas é aceitar isso. Então ele diz, filho, ouça, ele diz, e aceite. Ouvir tem a ver com os ouvidos, aceitar tem a ver com o coração. Ouvir tem a ver com os ouvidos, aceitar tem a ver com entrar na nossa cabeça os princípios e descer para o nosso coração. Recentemente eu vi alguém falando algo muito sábio, que diz que eu posso falar, a minha fala chega até os seus ouvidos, só. Mas do ouvido para o coração é obra de Deus. A minha fala chega até os seus ouvidos, mas do ouvido para o coração é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. Então, precisamos ouvir e precisamos aceitar, precisamos nos empenhar nesse sentido de aceitar. E você terá um resultado, diz aqui versículo 10, vida longa. Vida longa. Continua no versículo 11. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria. Ele está dizendo, cara, eu já te conduzi, já estou te dando aqui o caminho da sabedoria. E estou encaminhando você por veredas retas. Olha só. Eu estou te dando o caminho, filho. Ouça e aceite, porque eu estou traçando, eu estou te conduzindo, estou te colocando no caminho, dizendo, vai, filho, vai, agora você vai. Né? Eu te indiquei por onde é que você precisa ir, eu apontei você para o caminho certo, agora você precisa andar por essas veredas retas. Interessante que, lendo um pouquinho, estudando para o nosso devocional, um dos comentaristas mencionou uma coisa interessante. Ele falou, cara, uma vereda não é formada, não existe sem ter pessoas que passaram ali. Não sei se você tem essa percepção ou essa lembrança na sua mente, né? Mas eu fui criado em sítio, e onde tem sítio com gado, o gado forma o que a gente poderia chamar de veredas pelo pasto. Existem caminhos de menor resistência que o gado pisoteia para chegar de um lugar no outro, né, do coxo, né, onde tem água, sei lá. Eles pisoteiam ali e acaba criando no meio do pasto, né, uma pequena vereda, um lugar afundado, onde não cresce normalmente grama, porque o boi, né, fica passando ali.
e forma veredas, mas só forma vereda porque tem gente passando ali, nesse caso tem boi passando ali. Da mesma forma, está dizendo, cara, eu te indiquei aqui uma vereda para você andar. Eu conduzi você pelo caminho de sabedoria, encaminhei por veredas retas. Veredas são lugares onde pessoas já trilharam, senão não teria vereda ali, se ninguém tivesse passado por ali. E a vereda da sabedoria é uma vereda que Salomão trilhou, que o pai deles trilhou antes, né? Nós vimos no começo do capítulo 4, sobre Salomão falando que ele aprendeu do pai dele, Davi, está ensinando agora para o filho dele. Tem gerações de pessoas que têm escolhido essa vereda, esse caminho para trilhar. E talvez uma forma muito interessante de a gente pensar sobre a falta de sabedoria é a gente pensar assim, cara, tem uma vereda reta, daqui a pouco nós vamos ver no versículo 12 os benefícios de andar nessa vereda. É uma vereda reta e tem o restante do pasto todo, usando a analogia do gado, né? Tem aquela vereda, e é interessante que se você já andou no pasto, é muito comum que o fazendeiro, quem está cuidando do gado, ande na vereda que o gado anda. Por quê? Porque já é normalmente o caminho de menor esforço, já é um caminho de menor resistência. Então, o gado já naturalmente escolhe um caminho que vai ser o caminho mais fácil de caminhar, porque eles fazem o trajeto todos os dias. Então, para que sair inventando? Cara, já vai pelo caminho que já está trilhado. Por que você vai sair abrindo um novo caminho? Então, talvez uma forma da gente pensar sobre a sabedoria é a gente pensar o seguinte, cara, existe um caminho que já está aberto, que já está reto, que já foi pensado antes, testado e aprovado. Por que você não caminha nesse caminho? Por que você quer trilhar o seu próprio caminho, né? Eu sei melhor, eu faço melhor. Deus criou um caminho, as pessoas têm andado nesse caminho de forma milenar, mas eu tenho meu próprio caminho, eu tenho minha própria versão, eu tenho minha própria identidade que eu vou trilhar aqui, e você vai se dar um trabalho desnecessário, vai bater cabeça. Talvez trazendo para uma analogia que não sei se vai fazer mais sentido para vocês, mas você poderia pensar numa mata, por exemplo, né? Uma mata fechada, e você tem uma trilha na mata, onde já foi aberto, foi cortado, né? Tá mais fácil de você passar porque tem uma trilha aberta. A trilha aberta foi aberta por pessoas que anteriormente passaram e abriram uma trilha ali, né? E de certa forma facilita você subir ou você andar dentro da mata. Ah, mas eu quero fazer minha própria trilha. Cara, você pode até fazer, mas você vai encontrar obstáculos, vai ter dificuldades, vai ter que reinventar a roda, vai ter que abrir outra trilha quando já tem uma trilha aberta, talvez você vai se perder nesse caminho. Então, muito da sabedoria tem assim, cara, já tem um jeito de você caminhar na vida, testado, aprovado e usado por muitas pessoas. E aqui que a gente precisa ensinar o nosso coração, sabe o quê? Ei, caminha no caminho que já está proposto. Caminha no caminho que já está proposto. E é muito interessante a gente pensar sobre isso por causa do seguinte, olha só. Quando a Bíblia fala lá em Apocalipse do julgamento final, ok? Lá em Apocalipse, não vou citar o versículo agora porque é uma questão de tempo. Fala do julgamento final, diz que Deus vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas dos bodes, ok? As ovelhas sendo aqueles que são cristãos, seguidores de Jesus, e os bodes aqueles que não são. E se você já fez o devocional diário comigo nos últimos anos, você já sabe o que eu vou falar agora. É muito interessante essa analogia de ovelhas e bodes, porque a ovelha, ela segue o pastor. A gente acha que o pastor vai atrás tocando a ovelha, né? Mas não, o pastor vai na frente chamando a ovelha segue o pastor. Então ela segue nos passos do pastor, na vereda do pastor. O bode é um bicho até meio parente da ovelha, mas é um bicho de comportamento totalmente diferente. O bode, ele gosta de estar nos penhascos, ele gosta de viver perigosamente, né? Se você der um Google aí, bodes em cima de árvores, você vai ver bode montado em cima de árvore, em galhos, em lugares perigosos. Fala, cara, como é que esse bode tá ali? Mas ele tá lá. O bode é o bicho que gosta de viver perigosamente. Ele não vai andar em trilha já trilhada, ele vai fazer sua própria trilha, no penhasco, na árvore, passando por cima. Ele vai fazer, ele é independente, ele faz do jeito dele. Sabe o que Jesus está dizendo lá em Apocalipse? Tem ovelha que segue o caminho. E tem bode que quer fazer o seu próprio caminho,
quer viver perigosamente, não vai trilhar os caminhos antes trilhados. E ele está falando de uma qualidade interior nossa, de nós ou sermos pessoas que entendem, cara, tem um caminho trilhado, vamos caminhar nesse caminho, vamos caminhar. É diferente daquele que a gente poderia dizer que tem um coração rebelde. Não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito que eu bem entendo, ninguém manda na minha vida. E é o bode que faz do jeito que ele quer fazer. Então, aqui diz, cara, tem um caminho, eu já encaminhei você por veredas retas. Siga nelas, por quê? Porque olha agora o versículo 12 comigo. Siga nessas veredas retas, por quê? Assim, quando você por elas seguir, elas o quê? As veredas retas. Quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. E quando correr, não tropeçará. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. E quando correr, não tropeçará. Por quê? Porque esse caminho já foi usado, já foi aberto, já foi testado, já foi aprovado. Se você for trilhar o seu próprio caminho, independentemente, muito provavelmente você vai encontrar obstáculos, muito provavelmente você vai tropeçar. Por quê? Porque você está abrindo um caminho novo. Mas Deus já deu um caminho que já está desenhado, já está limpo, já está preparado para nós. Se você for por esse caminho, você pode até correr e não ter medo de tropeçar, porque não há obstáculos no caminho. Qualquer obstáculo que tinha já foi tirado há muito tempo. Entende? É a mesma coisa. Cara, tem uma trilha na mata, dá para você caminhar ali tranquilamente, já foi aberto, já está pronto. Por que você vai abrir outra trilha, fazer do teu próprio jeito? Então, muito da sabedoria de Deus tem a ver com aquilo que nós falamos ali no versículo 8. Ouça e aceite. Deixa entrar no teu coração. Não é só ouvir que tem uma trilha, é você aceitar seguir aquela trilha. Não é só ouvir que tem uma vereda já no pasto, já é o caminho de menos resistência. É você aceitar caminhar naquela vereda. Ah, mas eu não quero. Show de bola. A probabilidade é que você vai se dar muito trabalho, você vai tropeçar, você vai cair, você vai se perder, você vai ter dificuldade. Então, ouça e aceite. E siga esse caminho. Vou encerrar com uma história da minha infância. Eu estava com meu pai na cidade do interior do Paraná, onde eu fui criado. Se não me engano, nós estávamos numa Kombi levando pessoas embora depois do culto. É a lembrança que eu tenho, pelo menos, da minha infância. E era uma estrada de terra, bastante comprida, não sei quantos quilômetros eram. E tinha uma parte onde a estrada ficou bem larga. Bem larga. Não me lembro porquê, mas eu me lembro distintamente dessa imagem. A estrada muito, muito larga. E tinha muito lugar para você poder passar nesse momento da estrada. Você poderia escolher, cara, entre, sei lá, 100 metros de largura ali, você poderia ter passado em qualquer lugar. Mas tinha marcas de pneus de carro fazendo um certo movimento. E o meu pai seguiu esses pneus do carro. Ele foi por cima das marcas dos pneus do carro. E eu me lembro distintamente, isso eu nunca esqueci na minha vida. Tenho 45 anos hoje e ainda lembro. E meu pai foi pela marca dos carros, eu pensei, cara, por que tem tanto lugar, por que não... Né? Ele teve até que fazer uma curvinha para a esquerda, como eu me lembro, por que não seguiu reto aqui? E ele fez a curvinha ali junto com a marca do pneu dos carros, e eu lembro de olhar para a minha direita e ver um buraco de erosão. Naquela região tem muita erosão, muita água da chuva que vem e abre buracos. E eu me lembro distintamente de pensar, cara, eu teria ido pelo lugar que eu quisesse, porque eu podia escolher qualquer lugar. E eu teria caído dentro de um buraco. Isso era à noite, tá? Era à noite, uma Kombi à noite, no meio do sítio. E meu pai sempre me ensinou, ele falou, cara, quando você está numa estrada, lá tinha muita estrada de terra, muito lama, muito barro, era bem interior. Ele falou, sempre que você estiver numa estrada, procure ir pelo caminho que já foi trilhado. Coloca o pneu do seu carro em cima de onde os pneus já passaram, geralmente falando, né? Por quê? Porque já é um caminho que já foi trilhado e você já sabe. E naquela noite me marcou, porque eu teria ido pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais, sei lá, né? Caminho que eu quero, porque tem 100 metros aqui de estrada, eu posso escolher o que eu quiser. Era um clarão assim. Eu posso escolher o que eu quiser. E eu teria, naquele momento, caído dentro de um buraco de erosão. Por quê? Porque eu teria escolhido fazer o meu próprio caminho, em vez de seguir o caminho que outros carros, que talvez passaram de dia e viram o buraco, né, já tinham trilhado. E o meu pai, na sabedoria dele, ele trilhou ali o mesmo trajeto dos outros carros e a gente, obviamente, foi e voltou em paz. Queridos, é o mesmo princípio.
Existe um caminho que Deus já trilhou, que Davi trilhou, que Salomão trilhou, os filhos de Salomão trilharam, outros homens e mulheres de Deus trilharam, e que está descrito para nós em Provérbios. Ah, você quer fazer o seu próprio caminho? Sem problema, só que provavelmente você vai encontrar obstáculo. Provavelmente no correr você vai tropeçar. Então você tem esse direito, livre-arbítrio isso chama, de você viver a sua vida do jeito que você bem entender. Mas as consequências virão. Agora, se você seguir pelas veredas corretas, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando você correr, não tropeçará. Que Deus nos ajude a nós não somente ouvirmos, mas aceitarmos e escolhermos esse caminho para a minha vida e para a sua também. Amém? Vamos orar por isso? Pai, nós reconhecemos a verdade da palavra de Deus e como ela se aplica às nossas vidas. Reconhecemos também, Deus, que às vezes a gente acha que a gente sabe melhor. Muitos de nós, às vezes, ou em algum momento da nossa vida, achamos que a gente sabe mais, a gente conhece mais, que as regras não se aplicam a nós por causa de quem nós somos, onde nós estamos, o que está acontecendo. E a gente começa a fugir das veredas antigas que já estão preparadas, abertas, limpas, testadas e aprovadas para nós. Deus ajuda-nos a ouvir e dar-nos um coração para aceitar e que nós possamos ser como ovelhas que seguem a voz do pastor e não como bodes que buscam trilhar o seu próprio caminho e viver perigosamente. Que nós possamos entender a sabedoria para a qual nós estamos sendo chamados a viver e que isso possa encontrar espaço em nosso coração. Eu oro, Deus, para que nós possamos caminhar sem cair em nenhum buraco, que os irmãos que estão me assistindo hoje, Deus, possam correr, voar, viver uma vida feliz, saudável, tranquila, cheia de realizações, sem medo de tropeçar, porque escolheram as veredas do Senhor. Nós oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Grande abraço. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.